Olá pessoal, nesse vídeo então vou mostrar como fazer a carga das revistas de contratos, tá? Então, primeira parte é você tem que instalar os programas, o Champ, instalar o Python. Nessa página aqui, cientistaspatentes.com.br, sinergias.html, você tem o passo a passo dos programas que você vai precisar instalar, tá? É uma rotina que foi feita aqui para instalar a revista de patentes, mas ela vai acabar sendo usada, esses passos, para carregar as outras revistas também, no caso aqui, a de contratos. Então, você então já instalou o passo a passo aqui dos programas, né? Então eu vou ter aqui na minha máquina o Python instalado, tá? Que é o Anaconda Jupyter, né? O vídeo explica como fazer essa instalação. Eu tenho aqui e eu tenho que pegar o arquivo de contratos, tá? O arquivo de contratos, ele vai estar lá no GitHub. Quer dizer, quando você fizer a cópia do GitHub para patentes, você já vai trazer junto aquele arquivo de que lê as revistas de contratos. Aparece aqui no GitHub, Antônio Abrantes /patentes. Você vai ter aqui, você faz aqui uma cópia de tudo, ó, download zip. Você vai copiar tudo num arquivo só, todos os arquivos. Depois vamos copiar só os arquivos que nos interessam aqui. Quando você fez essa cópia para patente, na verdade patente, desenho, contrato, está tudo aqui junto. Então quando você fez para um, você já vai ter a cópia para todos. Aqui eu estou fazendo de novo para recapitular. Então olha, ele baixou o arquivo aqui. Vamos ver se ele abre agora. Então esse arquivo patentemaster.zip. Ele vai ter os arquivos. Eu vou copiar só alguns arquivos, só um arquivo na verdade, que é o sinergias3.pnb. Vou copiar e vou copiar para minha pasta do meu Python. A pasta do Python para mim, ela fica aqui em usuários otimi. Ele fica aqui. Aí eu venho aqui para minha pasta default, foi onde eu instalei o Python. E aí eu vou chamar o Python. O Python está aqui, né? Eu vou dar um refresh aqui. E aí já deve aparecer o Sinergias 3. Aparece aqui, Sinergias 3. Sinergias 3 é que vai fazer a leitura da revista da revista de contratos. Então, a primeira coisa, tem que estar o Python rodando e tem que estar o Champ rodando. O Champ está aqui, eu vou inicializar o Champ, ó, do Start aqui e o Start, tanto no Apache quanto no MySQL. Espero ficar verdinho. Tem que esperar ficar verde aqui. Se ele pedir alguma autorização, você autoriza ele. Ficou verde. Agora eu vou rodar o meu Sinergias 3. Ó, rodo primeiro. Esses blocos aqui eles são rodados de uma vez só, por bloco. Enquanto tiver asterisco, é porque ele está rodando o comando. Então não vale a pena rodar. Se você rodar o próximo comando, ele vai dar erro, porque ele depende desse daqui primeiro. Então, vamos aguardar que ele execute esse primeiro programa. Esse programa daqui, do Python, ele vai fazer a leitura da revista. A revista, eu já entrei no site do NPI, tá? Que o site do NPI tem aqui as revistas. Já fui lá na área de contratos, é esse arquivo aqui, ó. Esse TXT aqui, que é um arquivo zip, que ele tem um XML, né? Eu baixo aqui o zip. Aí quando você abre o zip, você vai ver que tem um arquivo
TXT e um arquivo XML. Ó, o arquivo XML você vem, copia e leva para a tua pasta no Python. O Python está onde? Ele está aqui em usuários, Otimi, e ele está na pasta revista, que é a mesma pasta que vai ter as revistas de desenho e de patentes. Ficou tudo na mesma pasta. Revistas. Aí você vem para cá e copia. Então é a pasta de contratos 2708. Tá? É a revista. Bom, aí você tem outro arquivo lá do GitHub, né? Que era o arquivo. Tinha um outro arquivo do GitHub que é um SQL, que vai ter as tabelas. Ó, estava aqui. Esse foi o arquivo do GitHub. Você vai buscar esse arquivo aqui, ó, arquivado CT de contratos, que é as tabelas de contratos já carregadas do ano inteiro, tá? Então você vem aqui novamente no Python, né? Usuários Otimi. Pode colocar aqui, pode colocar em revistas, por exemplo. E vai ter arquivado o CT. Bom, você já tem o XAMPP rodando, né? Então, se você entrar aqui com localhost, já deve abrir a pasta do XAMPP, se tudo estiver funcionando. Porque o XAMPP está rodando, pronto, abriu. Aí você vem aqui no phpMyAdmin. E no phpMyAdmin, eu vou criar a tabela que vai ficar com os dados da revista de contratos. Porque a ideia é você ler as revistas de XML e criar a base de dados. A base de dados é essa aqui, produção. É a mesma base de dados lá de patente, de desenho industrial. Então já está criada. Ela só vai criar agora uma tabela própria aqui para produção. Você vê que tem essa tabela aqui, ó, arquivado 10, que é para desenho, arquivado 10 pub para desenho, arquivado XML para patentes. E eu vou criar a de contratos. Contratos eu vou importar. Ao invés de carregar as revistas uma a uma, eu já fiz isso. Então eu vou importar aqui naquele arquivo, arquivado 10 CT, né? Que ele fica em usuários Otimi revistas. Foi onde eu copiei, arquivado CT. Então aqui ele já vai ter a tabela usada pelo CT. Aqui, ó, nenhum banco de dados foi selecionado. Por quê? Porque eu tenho que clicar aqui em produção. Eu não cliquei aqui. Só cliquei aqui para abrir. Você tem que selecionar, clica aqui em produção para ele selecionar a base. Agora sim, selecionou a base de dados, vamos importar. Vamos agora importar arquivado CT. E vamos importar. Agora sim. Ele já sabe que vai ter que carregar na base produção. Tá aqui, tá rodando. Então ele está criando a tabela com todas as revistas. São as revistas de 2022, desde a 2661 até a 2708. Tá? Ele criou aqui o arquivado CT agora. Essa base de dados tem todos os dados das revistas de contratos. Então aqui está todos os dados aqui. Se você quiser carregar uma revista adicional, a 2709, aqui vai de 2661 até 2708. Se você quiser carregar 2709, você entra no site do NPI, carrega o XML, copia para a pasta lá do que eu falei de revistas, entra nessa tabela aqui RPIs lidas, você vê que RPIs lidas aqui deve estar até 2708. Ah, 2708 não tem. Aí então você vem aqui, ó, você tem que criar então uma entrada para 2708. A revista, ela é de 29/11. Então você vem aqui, ó, isso para criar revistas novas, né?
A revista é 2708. É 2022, 11, 29. É sempre ano, mês e dia, tá? Aí repete isso para cá e para cá. Isso aqui é para saber qual a data das revistas, tá? Aí volta aqui, ó, novamente RPs lidos, já vai aparecer 2708, é 29/11/2022, tá? Aí você vem, vamos rodar então no Python, vamos carregar essa revista, porque a revista, ela não tem, ela tem até 2029, vamos conferir? Ó, arquivado CT, eu vou ordenar por data, ó, já tem aqui de 29/11, isso já estava no XML. Mas como é que você faria então para carregar? Bom, eu tô lá no Python, eu vou dar os imports, você vê que ele já terminou aqui dar os imports, vou conectar na base de dados, vou ler a revista, você escreve aqui o número da revista, 2708, ou 2709, se for o caso aí que você for ler a 2709. Eu aqui vou ler a 2708. Ele já vai pegar o nome da revista. Essa revista já tem que estar lá na pasta revistas, na pasta revistas do diretório do Python. Você vai rodando aqui. Eu vou conferir a data que aparece dentro do registro do XML. Ele conferiu essa data que a gente colocou agora na tabela RPs lidas. Ele conferiu com a data que consta dentro do XML e bateu. A data está conferindo. Aí vai fazer a leitura, coloca todos os parâmetros num data frame, cria uma coluna nova de número sem espaço, porque o número que aparece no XML é 70 espaço, não sei o que. Então tira esses espaços aí para economizar. E vamos ler o data frame. Olha, leu o data frame. Agora, esse comando aqui eu não vou executar, tá? Esse comando aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai ler o data frame que você criou, o data frame que tinha dessa revista aqui, tem 95 registros. Então ele vai ler esses 95 registros um a um, vai ler todos os parâmetros de cada um dos registros e vai dar um comando insert para você inserir na base de dados, tá? Quando dá essa conexão commit, você dá o comando e insere na base de dados. Isso aqui faz com que atualize a base de dados. Eu não vou colocar, porque senão vai gravar duplicado, tá? Mas basicamente é isso. E depois você tem essa rotina de conferência. Essa rotina de conferência ela faz o seguinte: ela vai pegar o arquivado CT, essa minha tabela, dessa data da revista, tá? E vai conferir se bate com os 95 registros. Ó, realmente tem. Essa minha tabela arquivado CT, ela tem 95 registros. Então bateu com os 95 registros para serem carregados. Essa outra rotina aqui, eu fiz para fazer o seguinte, olha, entre na tabela arquivado CT, procure o despacho 350. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar aqui e fazer o seguinte comando aqui, ó. Eu rodar direto aqui na minha... Não me PHP mais de mim. Entra aqui na tabela e procura quem tem despacho 350 de 2022. Tá? 350 é registro de contratos averbados no NPI. Então aqui ele encontrou 946 contratos averbados do NPI. Tá? Então ele vai fazer aqui, ele vai rodar isso aqui nesse for, por isso 946. Ele vai pegar o primeiro registro que ele vai pegar aqui, é o row 1. Tá? Row 1 é, ó, row 0 é o ID. Row 1 é essa data. É a data da revista, é a data da concessão. Row 2, Row 3, Row 4 é a data do protocolo. Então aqui ele vai ler a segunda data, é a data do protocolo. Date 2, Row 4. Aqui, ó, esse primeiro D, ele faz D igual a datetime, Row 1, que é a data da revista, na forma ano, mês e dia. Aí ele coloca isso numa variável D. Depois eu vou montar uma data. A data eu vou montar, eu vou especificar a data,
o número de milissegundos desde 1970, tá? Isso aí é para calcular a diferença de datas. Então, d.year, ele já sabe que ele vai pegar o ano dessa minha data de d. d.month vai pegar o mês, d.day vai pegar o dia. Com isso, eu vou montar o total de milissegundos desta primeira data. Que data? Da row 1. Row 1 é a data da revista, data da concessão. Depois eu vou pegar eu vou pegar a row 4. Row 4 é a data do protocolo. E aí eu vou montar data date 2 é a data do protocolo. Aí eu vou calcular por essa função aqui o número de dias. Número de dias, eu vou pegar a primeira data diminuída a segunda e ele vai me dar o resultado em dias, tá? Ele vai me dar os resultados em dias. Quando ele vai pegar aqui o date 2 menos date 1, ponto days, ele já vai converter automaticamente em dias. Então eu vou ter aqui a diferença em dias para esse registro. Eu vou fazer isso para todos os registros. Então veja, no primeiro registro é o 07026. Olha quem é o primeiro registro aqui, ó. 77026, tá? Ele tem data de protocolo 10/12 de 21 e 4 de janeiro de 22 é a concessão. Então, 10/12 de 21 é o protocolo, 4/1 de 22 é a concessão. Foram 25 dias. E assim eu vou fazer para os 946 registros. E cada vez nesse loop que eu vou fazendo, eu vou somando o número de dias. Total é o número de registros. Depois eu vou tirar uma média, a soma divide por total. Então vai dar a média de dias de concessão. No caso aqui deu 72,2 dias. Isso porque teve alguns protocolos aí que por alguma razão demoraram muito tempo. Aí acabou na média dando 72. Ó, 326 dias. Já puxou a média lá para cima. Então, o que nós vimos então? Bom, nós vimos então como rodar, importar aquele arquivo com os registros todos de 2022. Eu montei a tabela, eu já tenho uma tabela aqui que é arquivado CT. Essa tabela tem todos os dados que vêm da revista de 2022. E eu mostrei como fazer para manter isso atualizado, ou seja, entrar no site do NPI, pegar a revista XML, atualiza essa tabela RPIs lidas, né, com a data da revista, e depois faz o procedimento de leitura, mudando a linha aqui, o número da revista. Aqui no caso for 2709. 2709. Aqui se eu botar 2709 vai dar erro. Por quê? Porque não tem uma entrada 2709. Ele vai demorar um tempão para depois me dar o erro. Porque ele vai procurar na revista RPIs Lidas e não vai achar. Ó, deu erro. Porque ele procurou na RPIs Lidas e não achou. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aí vocês podem manter a tabela atualizada e fazer as suas estatísticas na área de contratos. É isso então. Muito obrigado então.